Olá, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 19. Todos vocês peguem a apostila na página 36. Vamos estudar as diagonais de um polígono. Enquanto vocês pegam, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Na página 36 da apostila do volume 3 de vocês, nós temos as diagonais de um polígono. Então, diagonal, né, lembrando vocês, como nós vimos nas aulas anteriores, aí nós relembramos algum nome de alguns polígonos, certo? E nós trabalhamos, né, a parte da bissetriz, nós trabalhamos a parte da mediatriz, certo? Nós fomos trabalhando e lembrando vocês na construção, né, de ângulos, de polígonos, certo? Destas figuras, tá? Então, agora nós vamos, né, dar início, certo, ao estudo da parte interna desses polígonos, tá? Então, nós vamos estudar as diagonais, nós vamos estudar a soma, né, da quantidade de diagonais que um polígono possui, certo? Então, o polígono, ele possui alguns elementos, né, que são diagonais, são os lados, são os vértices, são os ângulos internos, ângulos externos, tá certo? Então, esses elementos, eles são estudados por quê? Porque nós podemos ter polígonos de várias medidas, de várias quantidades de lados, e essa representação, ela vai ser sempre evidenciada por uma fórmula. Então, através de algumas representações, nós vamos estar observando algumas características para que a gente possa identificar essas fórmulas, tá? Essa construção dessa fórmula na identificação dessa quantidade desses elementos dos polígonos aí. Então, vamos lá. Diagonal de um polígono. Usando como vértices os 5 pontos marcados na circunferência abaixo, você pode desenhar uma estrela de 5 pontas ao traçar segmentos entre pontos não consecutivos. Então, nós vamos entender o quê? Que a diagonal, tá certo? Então, aqui vocês têm um círculo, não é isso? E nesse círculo vocês estão vendo que foram traçados as diagonais. Por quê? Porque nesse círculo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá certo? Se nós ligarmos um vértice a um outro seguido, tá certo? Nós estamos formando o lado, que é um dos elementos do polígono. Então aqui, ó, eu formei o lado, tá certo? Que liga um vértice consecutivo no outro. Aqui também eu formo o lado, porque eu estou ligando um vértice consecutivo ao outro, tá certo? Agora, o que são diagonais? Quando nós ligamos vértices não consecutivos. Então, olha, se eu pego este aqui e ligo neste outro que não é seguido, tá certo? A ele, eu estou trabalhando com diagonal, tá certo? Então, diagonal é o segmento que ligamos, tá certo? Dois vértices não consecutivos,
ok? Então, aqui, ó, este com este com este, tá certo? Depois, esse com este e este com este, ok? Então, aqui nós temos a representação de diagonais, que são o quê? Segmentos que ligam vértices não consecutivos, não seguidos, ok? Então, aqui nós temos a seguinte representação, ó. Depois de fazer a estrela, una os pontos consecutivos marcados na circunferência. Em seguida, destaque com a cor que desejar a figura formada no centro da estrela. Então, aqui, ó, bem no centro da estrela, vocês vão ver que vai formar um pentágono, tá certo? Um pentágono, porque ele possui 5 lados. Perceba que, unindo os 5 pontos marcados, você desenhou um pentágono regular. E a estrela foi formada pelas 5 diagonais desse pentágono. Então, ele formou a estrela, tá certo? Formou a estrela aqui para vocês, tá? E aí, pelas diagonais do pentágono, né? Observe também que a figura que se forma no centro é um pentágono semelhante ao original, em tamanho menor e invertido verticalmente, tá? Então, nós temos um pentágono para o lado de fora, tá certo? Pelos lados, e temos também aqui um pentágono de forma invertida no centro, ok? Então, vamos lá. As diagonais de um polígono são todos os segmentos que unem 2 vértices não consecutivos, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então, uma diagonal, ela é falada como? Como que nós falamos a diagonal? Através do quê? Através quando nós ligamos um segmento de vértices não consecutivos, que é este com este, porque esse aqui ele é consecutivo desse e consecutivo desse. Tá certo? Então, aqui nós temos essa representação das diagonais, como eu já havia comentado com vocês. Agora, vamos discutir um pouco sobre o número de diagonais de um polígono. Então, aqui vocês têm, certo? A quantidade, tá? Alguns polígonos. Nós temos polígonos regulares e temos polígonos também que não são regulares, né? Que todos os lados não têm a mesma medida, tá certo? Eu vou fazer um convite para vocês, tá? Para ser bem educado, entendeu? Eu quero que vocês tracem as diagonais de todas essas figuras aqui. Então, vocês vão dar um pause no vídeo, tá? E vocês vão traçar as diagonais, tá? Então, o que é traçar a diagonal? É pegar o ponto A e levar até o ponto C. Pegar o ponto B e levar até o ponto D, que são vértices não consecutivos, tá certo? Aqui, eu tenho que levar o A no D, o A no C. Depois, o B no E, o B no D, certo? Depois eu tenho que levar o C. No A já está ligado, não é isso? Aí eu só vou levar o C no E, tá certo? Então, vocês vão fazer todo esse processo aqui, tá certo? Nas figuras, tá? Então, dê um pause, tá? E liguem, então, ou seja, trace as diagonais nas figuras que vocês têm aí. Ok? Voltando, então, agora, a gente vai para a próxima página e nós vamos resolver aqui, certo? As situações que estão propostas para nós. Tá? Então, ele fala para nós o seguinte. Ele pede para usar o material de apoio, mas eu não sei se tem necessidade, mas vamos lá. Tá? Ele fala aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, um quadrilátero, um pentágono, hexágono, heptágono e octógono. É as figuras que nós temos na página anterior? Quadrilátero, um pentágono, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um heptágono, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um octógono. Então, as figuras que vocês têm na página anterior, elas são referentes
a esses polígonos que foram enunciados aqui na tabela, tá certo? Então, vamos lá. Então, ele fala assim, ó, em cada polígono que se encontra no material de apoio, trace todas as diagonais que partem do vértice A, tá? Então, nós vamos ver depois aqui, olhando essas figurinhas aqui, tá? Que vocês já traçaram. Tudo bem? Então, vamos lá. Trace as diagonais que saem dos outros vértices utilizando uma cor diferente da que usou para traçar as diagonais do vértice A. Não tem necessidade, né? Vocês já traçaram no anterior. Preencha a tabela de acordo com cada polígono. Agora vocês vão preencher a tabela conforme o que vocês fizeram aqui. Tá certo? Então, vamos lá. No quadrilátero, número de lados ou vértices. Quantos lados ou vértices tem? Ó, 1, 2, 3, 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Esses elementos têm sempre a mesma quantidade nos polígonos. Então, quer dizer que no quadrilátero, número de vértices ou de lados, 4. Número de diagonais traçadas a partir de um vértice. Então, ó, a partir do vértice A. Então, quer dizer que aqui do A saiu só uma diagonal que ligou em C. Tá certo? Então, de um vértice saiu só uma diagonal. Então, tá aqui, ó, o número 1. Tá? Número de diagonais do polígono. Então, quer dizer que saiu de AC, BD. Então, foi 2. Então, vocês vão colocar 2 aqui. Certo? Então, tá. Agora, do pentágono. Número de lados. Penta, 5. Então, 5. Número de diagonais traçadas de cada um dos vértices. Então, vamos ver. Saiu do vértice A. Ligou no D e ligou no C. Então, quer dizer que de cada vértice vai sair quantas diagonais? 2. Não é isso? Preencha a tabela aí. 2 diagonais. Agora, qual o número de diagonais do polígono? Lembre-se que, se você traçou de A a C, quando você chegar de C a A, você já contou ela. Tá certo? Então, aqui vai ter uma redução na quantidade de diagonais. Tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essa eu não conto. Aqui eu tenho 5. E aqui eu já nem conto, porque já ligou aqui e já ligou aqui. Não é isso? Então, quer dizer que são 5 diagonais aqui do pentágono. Tá certo? Então, vocês vão ter esta representação aqui, colocando aqui. Tá? E aí, vocês vão preencher a tabelinha, tá? Para que vocês possam acompanhar. Então, o hexágono tem 6 lados. E quantas diagonais sai de cada vértice? Vamos ver, ó. Sai do A, ó. 1, 2, 3. Ok? 3 diagonais de cada vértice. Então, vocês vão vir aqui e vão colocar o número 3 aqui, ó. Tá? Agora, número de diagonais do polígono. Vamos contar? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Agora, 4, ligou no F, ó. 4, 5, 6. Essa já foi ligada pelo A, não conta. Certo? Mais 6. 7, 8. Tá certo? Agora, vamos daqui. 8. Já foi ligado o B no D? Já. Certo? Já foi ligado o D no A? Já. Já foi ligado o D no F? Não. Então, 9. Ok? Agora, ficou mais alguma ou já está todas interligadas? Tá? Ficou mais alguma? Eu acho que não, né? Eu acho que já está todas interligadas. Então, tá lá, ó. 9 diagonais. Tá certo? Então, a gente tem que observar. E aqui a gente começa a criar um padrão. Se a gente começar a observar, a gente vai começar a criar um padrão. O que é esse padrão que eu estou falando para vocês? Quando a gente começa a traçar as diagonais, nós percebemos que do primeiro, eu vou traçar todos. Do segundo, eu também vou traçar todos. No terceiro, já começa, já tem um traçado. Depois já tem 2 traçados. Tá certo? Vai diminuindo a quantidade de diagonais, porque ela começa a se repetir.
tá certo? Então, nós temos que ter essa observação aqui com essa situação. Olha lá, este aqui é um heptágono, então o número de lados, né, ou de vértices, 7. Hepta, 7. Ok? Agora, quanto sai de um vértice? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Mas tem algum padrão também, professor, para isso aqui? Tem. Por que que tem? Porque é o número de lados 7 menos 3, porque esses 3 aqui, ó, eles não vão ser contados. Não é isso? 7 menos 3, 4. Então, de cada diagonal vai sair, de cada vértice vai sair 4 diagonais. Tudo bem? Por quê? Porque 3, ó, esse é consecutivo com esse, tá certo? Então, eu acabei isolando 3. Então, de 1, eu só vou ligar em outros 4. E como que eu faço isso? Número de lados menos 3. Tá certo? Então, eu tenho 7 menos 3, sai 4. Aqui, quanto que nós falamos que saía de cada um? Ó, vamos fazer a conta. Ó. 1, 2, 3. Não é isso? Quantos lados tem? 6. 6 menos 3, 3. 5 lados menos 3, 2. Não foi 2 aqui? Ó, 1 e 2. Tá certo? Então, nós podemos começar a criar padrões, criar quantidades, entendeu? Para que a gente possa começar a entender o que vai ser trabalhado aqui. Aqui, eu tenho 8, então, de cada vértice, vai sair quantas diagonais? 8 menos 3, 5. Vamos comparar? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Certo? Então, aqui nós temos, olha lá, 8 octógono, 5 vértices, não é isso? E aqui nós temos 20, nós temos 14. Vocês podem contar e completar a tabela, tá? Mas qual é a relação que nós vamos observar? Vamos responder as perguntinhas, elas vão nos levar a essa situação. Você observa alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um dos vértices? Qual? Número de lados e número de diagonais que partem de um dos vértices. Tá? Então, quer dizer que eu acabei de falar para vocês. São 3 unidades menores. Tá certo? Nós deixamos sempre 3 vértices de fora. Tá? Para que a gente consiga obter a quantidade de diagonais. Então, olha lá. Esperamos, né, que a resposta do aluno faça referência ao fato de o número de diagonais em cada vértice ser 3 unidades menores que a unidade do número de... cada vértice ser 3 unidades menor do que o número de vértices. Então, quer dizer, lados e vértices é a mesma quantidade, certo? Então, é sempre 3 vezes menores, tá? Aí ele fala assim, ó, se o polígono tiver n lados, quantas diagonais sairão de cada vértice? Então, é n menos 3. Não é isso? N menos 3. Então, é uma forma da gente generalizar, ou seja, criar uma fórmula para qualquer polígono. Tá? Então, se eu tenho um polígono de 9 lados, certo? É um eneágono. Quantos diagonais partem de um único vértice? Então, eu sei que ele tem 9 lados e 3 vai ficar de fora. Então, é 9 menos 3, que vai dar 6. Então, ele vai ter, de um único vértice, 6 diagonais. Tá certo? Então, aqui ele trouxe para vocês essa representação. Tá? Essa representação aqui, ó. Com as ideias observadas nos itens anteriores, vamos encontrar o número de diagonais de um polígono de n lados. Para isso, perceba que de um único vértice partem n menos 3 diagonais, porque nós acabamos de falar. O número de lados menos 3. Como há n vértices, o número de diagonais seria igual a n menos vezes n menos 3. Certo? Ou seja, o número de vértices multiplicado pela quantidade de vértices que sai, de diagonais que sai de cada vértice. Tá? Então, é uma representação. Mas cada diagonal tem extremidades em 2 vértices. Dessa maneira, precisamos dividir esse número por 2. Por que que nós fazemos isso aqui? Vamos lá?
Porque lembra quando eu falei para vocês observarem que, ó, ADAC, BE, BD, não repetiu nenhum. Mas, se eu for ligar C no A, já está ligado pelo AC, tá certo? Então, começa a repetir. Se começa a repetir, com certeza eu vou ter sempre a metade dos vértices traçados. A outra metade já está toda ligada pelos vértices anteriores, ok? Então, isso significa que eu estou dividindo por 2, tá? Isso eu estou trabalhando com a divisão por 2. Por isso, nós criamos a fórmula que, para encontrar o valor de qualquer da quantidade de diagonais de qualquer polígono, nós vamos ter o número de lados, certo? Vezes o número de lados menos 3, que é a quantidade de diagonais que sai de cada vértice, multiplicado pela quantidade, certo? Que nós temos aqui de lados do polígono, dividido por 2, tá certo? Vamos observar aqui nessas quantidades já colocadas. Então, nós temos o número de diagonais do hexágono, por exemplo. Nós falamos que é 9. Nós temos 9 menos 3, 6. Não é isso? 6 vezes... 6 lados do hexágono menos 3 dá 3 diagonais de cada vértice. O hexágono possui 6 lados, então 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Tá certo? Mesma coisa, 7 menos 3, 4. 4 vezes 7, que é o heptágono, 28. 28 dividido por 2, 14. O octógono, 8 lados. 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20. Ok? Então, nós vamos aplicando a fórmula, tá certo? Para que nós vamos encontrando a situação. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo, né? Isso que eu estava falando com vocês, ó. O número de lados menos 3 é a quantidade de diagonais que vai sair de um vértice apenas, tá? Então, 6 menos 3, 3. Multiplica pela quantidade de lados que tem o polígono, 6, que vai dar 6 vezes 3, 18. Divide esse 18 por 2 por 9. Por que eu divido por 2? Porque a partir do momento que eu começo a traçar as diagonais, vai chegar um vértice que já tem diagonais traçadas. Então, começa a diminuir a quantidade. Então, é sempre pela metade. Tá certo? Então, aqui vocês podem fazer a verificação aplicando a fórmula, tá certo? Para vocês observarem os resultados da tabela acima, tá? Então, preencha a apostila de vocês aí e nós voltamos a conversar na nossa aula ao vivo, tá certo? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima, gente.